Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do Desperta Talento Brasil, gestão de pessoas por propósito, e hoje nós vamos falar de um módulo aí, mais um módulo incrível. Vou compartilhar minha tela aí para vocês saberem qual módulo é. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o módulo ISC, que é o Índice de Satisfação do Colaborador, extremamente importante. Muitas empresas acabam medindo o índice de satisfação do cliente, isso é maravilhoso. Mas o nosso primeiro cliente é o colaborador. Então, a gente vai aprender por que é importante, quais as técnicas usar e as ferramentas simples e descomplicadas, que eu gosto sempre de dizer para vocês, né? Que dá para a gente utilizar no dia a dia, né? E fazer essa conexão, as áreas conversarem entre si, e você não deixar de medir por conta de não tenho condição, não tenho pessoas, não tenho ferramenta, não tenho conhecimento, não tenho estrutura física, enfim, para fazer gestão de pessoas, né? E, na verdade, você pode fazer e deve fazer com as ferramentas que você tem. E é por isso que o curso nasceu, para ajudar a trazer acesso, trazer informação, mindset, nova mentalidade e trazer ferramentas do dia a dia, como Excel, formulário do Google, WhatsApp, Drive ali para você guardar. E se você for alguém que você tem habilidades aí com a tecnologia, você consegue fazer aí planilhas dashboard ou até mesmo programas, softwares, desenvolver aí na área do TI, seu chamado, isso é ótimo, isso é muito legal. Quanto mais você conseguir integrar essas informações sistêmicas, né, dentro de um sistema, mais vai facilitar para você, né, integrar tudo, traz uma resolução melhor. Agora, se você não tem isso, né, e você não tem como investir, aqui vai estar todas as oportunidades para você fazer isso. Independente de como você vai utilizar, vai te ajudar essas informações. Até para criar sistemas, você precisa das informações, né? Eu trabalhei diretamente com pessoas da área da tecnologia e eles dependem totalmente das informações para poder desenvolver. Então, é um corpo que se une ali para fazer acontecer. Se você tem essas habilidades, pegue essas informações e aí coloque ela dentro de uma estratégia sua, né? O Desperta Talento é para isso. É você pegar um pouquinho do Desperta Talento, trabalhar na tua identidade, na tua essência e fazer acontecer. Agora, se você não tem, não se preocupe, você vai utilizar as mesmas técnicas que você vem usando aí desde o começo, tá? Vamos falar primeiro sobre o colaborador produzir mais e melhor, né? Com eficácia, assim. Quem não deseja, quem não sonha? E qual a empresa que não deseja isso? De repente você é um gestor, ou você é um coach, você é um psicólogo, ou você é o próprio diretor da empresa ali, o gerente do negócio, não sei. Você sempre vai olhar para aquela questão. A empresa quer resultado, ela quer que o colaborador produza, que ele venda mais, ou que ele desempenhe melhor a sua função, e faça isso com muita qualidade. Então, o ISC vai te ajudar muito para que isso aconteça. O que não é medido não pode ser gerenciado. Eu vou falar isso muito aqui nesses slides, tá? E aí, a primeira situação que a gente vai trabalhar aqui vai ser sobre engajamento, tá? Mas eu vou colocar isso tudo dentro de uma organização e você anota papel e caneta na mão, para você anotar o que é relevante, o que vai ser primordial aí para você fazer primeiro, né? O que você acredita que já dá para começar a fazer hoje mesmo aí no teu negócio. E aí eu anotei aqui algumas informações, então, para você ficar atento. A satisfação dos colaboradores nas empresas é quando eles são ouvidos, estão engajados e felizes em seus trabalhos e fazem de tudo para realizar suas tarefas corretamente. Resumindo, funcionário feliz produz mais e, por isso, a felicidade dos funcionários tem se tornado cada vez mais uma das principais preocupações das empresas. Era muito difícil, gente, essa área alguns anos atrás. Eu lembro que quando eu estava ali 17 para 18 anos para fazer vestibular, o meu sonho é psicologia, né? No Rio Grande do Sul, lá, onde eu nasci e me criei. E aí, meu pai falou para mim: olha, tá, você não faz a psicologia, porque ainda mais a psicologia do trabalho que você quer, é uma área ainda bem, assim, difícil. Ela não tem abertura, as pessoas não têm consciência. Meu pai é historiador, então, é professor, né? E sofreu muito, pelejamos muito, assim, né? E aí ele falou: olha, a gente não tem condição de bancar isso, né? Eu era bolsista da universidade, então eu tinha que trabalhar.
Aí ele falou, olha, faz administração de empresas que vai abranger tudo, e aí depois você vai fazendo especializações nessa área da psicologia, que são várias. E a ideia foi ótima. E de cara eu já comecei a trabalhar com a área de gestão de pessoas, assim, né? Chegou em algum momento ali da minha vida que eu, na própria faculdade que eu encontrei gestão de pessoas e aí, ponto. Eu já não quis mais saber de mais nada, né? A minha cabeça só sabia viver isso, assim, profissionalmente falando, né? Em alguns momentos eu me perdi um pouco, porque a necessidade do trabalho me fez ir para outros ramos, outros locais, inclusive até para fora do Brasil, mas isso foi muito bom para mim crescer, para mim evoluir, e para minha cabeça, ela ter a convicção exatamente do que ela queria. E por que que eu te contei essa história? Por que que eu te falei isso, né? Os colaboradores, as pessoas, quando elas estão satisfeitas, elas estão no centro, né, do desejo do coração delas, automaticamente o trabalho ele vai fluir de uma forma diferente. Isso vai sair totalmente diferente como de alguém que não tem alegria nenhuma no trabalho, né? Eu coloco aqui que a satisfação é quando eles são ouvidos, porque imagina se na época que eu falei, por exemplo, ali para minha família, que isso era o meu sonho, era algo que eu queria muito fazer, se eu tivesse tido aquele apoio, mesmo diante de um caos, tá? Embora eu acredito que tudo coopera para o nosso bem, tá? Que fique muito claro. Mas imagina se realmente eu tivesse preparada já para entrar, uma vez que eu acabei ficando nessa área, você entende? Talvez o Desperta Talento, ele já poderia ter iniciado há 16 anos atrás, né? 17 anos atrás, né? Então, né, o Desperta Talento aí iniciou na pandemia, eu já trabalhava com gestão de pessoas, isso já estava no meu coração. Mas no início aí de 2020, o Desperta Talento nasceu. Embora eu já trabalhava na área, entenda, 16 anos com gestão de pessoas, mas eu vi a necessidade de dar voz a quem não tem voz, e trazer uma clareza de informações de forma simples e descomplicada para as empresas, através de uma metodologia muito tranquila de entender, de executar, conhecendo pessoas e processos engajados que trazem resultados que a empresa espera. E todo esse segredo está na comunicação. Então, aqui é só para você já começar a abrir a sua mente. Você vai entender com clareza, tá? No início vai ficar um pouquinho desconectado, e depois você vai colocando tudo dentro desse quebra-cabeça e você vai entender. Só presta atenção nessas palavras. Colaboradores precisam ser ouvidos, eles precisam estar plenos, realizados, felizes, tá? Para eles conseguir executar o seu trabalho, produzindo mais e de uma forma eficaz. O nível de satisfação dos funcionários é considerado um grande diferencial competitivo e influencia diretamente no crescimento dos negócios. Isso não é novidade para ninguém, que vai ser um grande diferencial competitivo e vai influenciar de todas as formas o negócio. Um colaborador satisfeito e realizado, ele sempre tem ideias. Ele não tem problemas, ele tem soluções. Não estou dizendo que é perfeito, né? Nossa, Tássia, mas aí não é fantasiar demais? Não, não é. É só você se lembrar de você. Quando você consegue estar pleno, realizado, satisfeito, como que é a sua influência no meio que você está? Ela é boa ou ela é ruim? Como é que é essa colheita? Então, é só você refletir um pouquinho, para esse curso não ser algo para você raso, mas ser algo profundo, para mexer nas suas raízes aí, nas suas estruturas. Todo o ambiente que você está grato, que você está satisfeito, que a satisfação é você conseguir realizar o que você precisa realizar. Não ter picuinha, né? Desconfiança, ter clareza de informações e de expectativas. Isso gera satisfação. O que que gera uma insatisfação, por exemplo, em um relacionamento entre amigos, ou entre um casamento, entre família? O que que gera? É a falta de diálogo, é a falta de compreensão do que está dentro da cabeça do outro e por que ele está agindo assim. Por que ele está tendo esse tipo de resultado, né? Na vida dele. O que está acontecendo? Muitas empresas, elas não se atentam a isso por ser uma empresa, né?
E a gente veio de uma revolução industrial, né, de anos atrás, aonde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você está aqui para trabalhar e ganhar o teu salário e te sustentar e viver a tua vida aí, né? Necessidade, atender a pirâmide de Maslow lá das necessidades básicas ali e vive assim. E não, a gente já está no topo dessa pirâmide da realização pessoal, né? Aonde o dinheiro, ele é uma consequência de uma satisfação, de um trabalho que que eu me dispus a fazer através da minha própria identidade e propósito. A gente nunca ouviu falar tanto de identidade e propósito como a gente tem ouvido falar nesses dias. Então, nós precisamos também nos enquadrar, tá? Dentro do MVV, lembre-se sempre, isso é o mais importante, é os valores que você não abre mão, não simplesmente se enquadrar porque a sociedade está ditando essa regra, não é isso, mas você precisa se movimentar na atmosfera que você está vivendo. E a atmosfera que você está vivendo hoje é uma atmosfera onde as pessoas estão buscando realização pessoal, autorrealização. E elas querem, sim, ter paz, né? Um mundo aí onde a ansiedade grita, onde muita informação, então, estão perdidas, elas estão buscando esse equilíbrio, né? E aí, claro que se elas estão satisfeitas, elas vão gerar uma competitividade para elas e né, até para a empresa, gerando uma influência muito grande para esse crescimento. Pessoas assim gratas e felizes, elas não tiram tempo para preocupação e para problemas, então elas estão livres para fluir em algo novo todo dia. E essa ativação, nós vamos falar sobre a diferença de motivação e ativação aqui, e essa ativação que é de dentro para fora, ela vai refletir em todo mundo na empresa. Então, fique atento aqui para você conseguir pegar a importância, tá? Ainda que você, de repente, não concordo muito, não estou concordando muito aí em relação a tem que estar satisfeito, como é que eu vou ficar aí preocupada em satisfazer os funcionários? Calma que você vai ver que não é difícil trabalhar a satisfação, basta você ter empatia e se colocar nesse lugar de colaborador, né? Mais uma vez. E é simples e descomplicado. É simples. A gente é que dificulta tudo. Não estou falando que vai ser mar de rosas, mas eu estou falando que aquela tempestade que as empresas passam de insatisfação, de turnover alto, absenteísmo, a falta desses colaboradores, falta de lealdade, tudo que você tem, falta de produtividade, todos os problemas que você tem, está vinculado a essa satisfação, né? Ou seja, insatisfação. A gente vai bater muito nessa tecla, não é à toa que chama-se ISC, né? Índice de satisfação. Você precisa medir para saber como entrar estrategicamente na, na ação para resolver esse problema, né? Quando eles estão satisfeitos, os empregados tendem a se empenhar mais para realizar o seu trabalho e a buscar também pelo próprio crescimento profissional. Tá? Então, não preciso desenhar isso aqui, porque a gente já falou no slide anterior. O time permanece motivado. Tá? O time é o time, porque é contagiante, né? A gente já sabe daquele ditado ali, que uma fruta podre apodrece as demais, tá? Uma pessoa feliz contagia com a sua alegria os demais. Na verdade, não, Tássia. Tem pessoas que ficam com raiva de gente feliz. Tudo bem, existe mesmo, mas a grande maioria, o ambiente é totalmente influenciado, né? Então, tudo é sobre energia. Então, o que a gente faz? Tem pessoas que não estão naquela energia e elas não estão num bom dia, então elas não vão responder àquela expectativa de energia de ambiente. Mas a gente está falando de uma grande minoria, gente. Então, né, que não vai receber essa motivação. Me dá um exemplo na prática disso, tá? Por exemplo, é muito simples. Um gerente. Lembra aí de uma empresa que você trabalhou onde o gerente era bem rabugento, assim, perdão da palavra, tá? Assim, chato, estressado, né? Claro, o cara devia ter vários problemas, principalmente com ele mesmo, mas e com a vida e tal. O problema era com ele. Olha o quanto era um ambiente opressor, né? De abuso emocional, digamos assim, né? E até abuso no trabalho, né? Hoje a gente vê muitas das empresas tendo pessoas, colaboradores com síndromes de todos os tipos emocionais que você pode imaginar. Então, aqui fica muito evidente que os ambientes são contagiados. Então, o time permanece motivado quando você tem pessoas que estão engajadas dentro dessa satisfação. E você vai ver que existe técnicas todo o tempo, eu vou dar alguns tópicos para vocês, de técnicas para vocês trabalhar em vários tópicos, tá? Para você aplicar na prática e você ver o seu ambiente mudar.
e você vê produtividade, que é o que você quer, qualidade daquilo que vai ser feito, você vai conseguir ver as pessoas engajadas, os departamentos se relacionando melhor, os resultados aparecendo de uma forma exponencial, ou seja, crescendo de forma absurda, e você conseguindo expandir, descansar, curtir suas férias, sem se preocupar se vai fazer, se vai acontecer ou não, né? Você vai conseguir viver essa qualidade aí no trabalho, com a tua equipe, com todo mundo, porque você vai aprender um segredo aqui do diálogo, da conversa, da análise do que é escrito. Então, vai ser bem legal. Eles se sentem parte do projeto a todo momento, quando você faz ali o índice de satisfação com eles, tá? Vocês vão descobrir como e por quê. As empresas estão buscando tomar diversas medidas para manter a satisfação dos colaboradores, ou seja, o nosso primeiro cliente, como ações. Exemplo, eu vou dar aqui algumas ações para vocês. Mas antes, deixa eu falar algo assim. Tá, se o ISC do colaborador, ele é algo novo? Não, ele não é algo novo, mas ele é algo muito pouco praticado. Tássia, mas eu conheço algumas empresas, algumas multinacionais que fazem, realmente. Tem empresas que usam a tecnologia do ENPS, é o Employee Net Promoter Score, é uma metodologia de fora e que é muito incrível, assertiva, e eu mesmo, né, sou especialista nessa área, já ajudei empresas a medir satisfação através da probabilidade quantitativa dos resultados, lá direto com o cliente, analisando todos os gráficos ali que eles supõem, que eles colocam ali à disposição para a gente, e é incrível. Então, o ENPS, ele vai medir o colaborador. Porém, a forma com que se afere, que se mede lá, é diferente dessa que eu vou explicar para vocês, porque aqui a gente vai fazer uma medição, né, uma aferição, digamos assim, de todos os departamentos que envolvem as pessoas da tua empresa. Então, vai ser diferente, tá? Vai te ajudar, assim, de uma forma mais simples e com resultado mais eficaz. Então, a primeira delas é a gente trabalhar não apenas a motivação, mas a ativação. Então, eu vou falar isso no menu aí para frente. Um outro tópico é diminuir a taxa churn, então, ou seja, o índice de rotatividade, tá? Quer dizer isso, rotatividade. Entre e sai de colaborador na empresa, né? A quantidade de pessoas que acabam pedindo conta ou que são demitidas. Isso é muito complicado, é um alto desgaste, né? Não só emocional, físico, quanto financeiro para a empresa, né? É o chamado turnover. Diminuir o absenteísmo, que seria as faltas. A gente vai descobrir aqui também como que o ISC pode ajudar a diminuir essas faltas e por que essas faltas acontecem. A gente vai analisar algumas causas. O ISC também vai te ajudar na análise para implantação de melhoria. Imagina você, vou te dar um exemplo aqui, aqui na minha casa, por exemplo, com meu esposo e minha filha, a gente faz muito ISC aqui, tá? Eu falo ISC, mas é o Índice de Satisfação Família, o ISF, tá? A gente faz porque a gente quer melhorar, e o que não é medido não pode ser gerenciado, o que a gente não sabe, nós não vamos melhorar. Então, assim, é um confronto? É difícil você ouvir do esposo, ou da esposa, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, situações que você sabe que você precisa melhorar, é difícil, né? Porque mexe, trabalha muito no orgulho e no ego, mas é o que cura, é totalmente necessário. E é isso que traz um alinhamento, tá? Pedra ali ralando pedra para a gente conseguir crescer e evoluir profissionalmente, também como ser humano. Então, essa prática existe aqui na minha casa também, então fica até a dica aí para você também já praticar aí na sua casa. Só que você tem que estar preparado, você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter maturidade para isso. Essa parte do ISC, quando eu faço nas empresas, né? Porque algumas empresas eu presto a consultoria, abala muitas estruturas, gente, muito mesmo. Porque a gente acaba descobrindo muito da intenção do coração das pessoas, né? E as pessoas, elas sentem liberdade para falar o que elas nunca falaram. Algumas falam de forma agressiva, dolorosa, sim, porque elas estão dando o que elas têm dentro delas. Mas outras não, outras falam realmente com a boa intenção, né? Agora, quando os líderes recebem essas informações, é mais difícil ainda,
porque eles recebem e eles têm o poder da caneta na mão, o poder da decisão. E aí, sem uma inteligência emocional, uma maturidade, eles acabam sendo injustos, né? E aí, aquele trabalho que era para ser bênção, ele se torna maldição. Então, aqui fica uma dica para você sobre análise para implantação de melhoria. Aqui nessa hora que você vai fazer uma análise é, de departamentos para verificar se todos os equipamentos estão adequados, se a forma da gestão está legal, né, em todos os sentidos, enfim, tudo que você quiser medir lá dentro, né, se o clima organizacional tá interessante, e tudo, né, relacionado ao trabalho ali que você vai poder medir da sua empresa, assim como você mede o seu cliente, espaço físico, qualidade do produto, atendimento, né, e por aí vai. Então, você vai medir o colaborador. E aí você vai conseguir ter estratégias de melhoria baseado nisso. Mas eu vou falar mais para frente, tá? Na hora que chegar ali no slide desse tema. Uma outra importância de fazer o ISC é garantir um ambiente de trabalho saudável. Porque o ISC, ele traz estratégias para você ali, como eu já falei, de melhoria. Então, vai ser uma forma de você melhorar o clima ali. Fortalecimento da cultura organizacional, a gente vai falar aqui também. A cultura, você já aprendeu lá no MVV, né? Seus valores ali, então você tem a sua cultura determinada na tua empresa, então você vai reforçar isso na mente, no coração das pessoas, nas atitudes das pessoas, tá? Vou dar um exemplo para você aqui, sobre o ISC, quando a gente vai medir, né, algumas pessoas sempre colocam lá, no meu ambiente usa-se muito palavrão e isso me incomoda. Por exemplo, um colaborador questionou, um ou dois, digamos assim. Isso não está de acordo com a cultura da empresa, então eu posso levar isso para uma pauta de melhoria, tá? Não, as colegas de trabalho estão usando leg no trabalho, né? Calça leg daquelas coladas, de uns rapazes bermuda, e aí gerou ali uma insatisfação, porque uns estão usando, outros não. Então, isso é colocado em pauta para melhoria também, tá? Isso tudo vai ajudar para você fazer um alinhamento, para você sentar e resolver as situações que precisa resolver. Eu amo esse tema da mesa cura, sabe? Eu amo, porque aonde a gente senta para conversar, muita coisa se resolve, né? O diálogo, ele cura, ele tem um poder de cura muito grande. E uma forma de você chegar ao diálogo é através do índice, dessa pesquisa que você vai fazer, que é uma forma indireta, né, de você trazer as pessoas para um alinhamento, tá? Claro que você tem que ter, como eu já falei, né, uma maturidade para isso. E tem pessoas que têm a caneta na mão, têm o poder de decisão, então elas manipulam a situação, né? Manipulam, são pesadas as palavras, são maldosas muitas vezes na forma de analisar e agir, muitas vezes são parciais, não imparciais em relação a situações que poderiam ter sido imparciais. Em caso de ser e tem caso de não ser. Então, a falta desse entendimento, dessa sabedoria, tá? Isso aqui é muito sério. Também aumentam o engajamento. Esse engajamento, vou dar um exemplo para vocês, entre departamentos, acontece muitas pessoas em atrito, brigando, ou engajamento entre o líder e os liderados, entre o próprio colaborador e a empresa, entre o colaborador e o cliente, entre a metodologia de trabalho e o colaborador, e por aí vai, tá? Até entre o salário, né? Até entre os benefícios, engajar, aumentar o engajamento, ou seja, o entendimento, fazer ali o racional funcionar nessas horas, né? E não só ficar ali no sentimental, no emocional, mas trazer sentido para as coisas. Tem pessoas que precisam de sentido, por isso que elas ficam ali reclamando. Reclamar vem de clamar, ou seja, retornar ao clamor. Se eu fico reclamando, 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 é porque a minha solicitação ela não está sendo atendida. Então, ela vira uma reclamação constante, constante. Falta de índice de satisfação do colaborador, ISC. Eu até coloquei o nomezinho em uma empresa de ouvidoria do colaborador, tá? Vocês podem usar também, usar a criatividade, né? A ouvidoria do colaborador, ela foi muito legal, a gente colocou um canal ali pelo WhatsApp, para as pessoas poderem ter a liberdade de pôr situações do dia a dia. Claro que faça ali um envio automático da mensagem no WhatsApp com os temas, para ele poder pontuar o que ele quer pontuar e deixar a sua reclamação, a sua sugestão, o seu elogio, né? De uma forma que você possa mensurar depois, né? E, e foi muito legal.
Agora, além da ouvidoria, é importante você ter o dia específico que você vai passar a sua análise. E aí é legal seria você usar o formulário do Google no link ali, né, onde você vai fazer de forma legal. E fica uma dica para você: não adianta nada você medir algo que você não vai tratar depois, tá? É igual médico. Você vai lá, levou lá fazer o diagnóstico, estou sentindo mal, levei o primeiro momento a informação, importante. Aí o médico vai lá diagnosticar tudo, vai fazer aquela triagem, que é o momento que você vai analisar aquelas respostas, e depois você vem com a tomada de decisão, ou seja, o medicamento, né? Então você toma a decisão, e aí depois, por fim, tem que ter a obediência, né? Tem que ter a ação desse movimento que aconteceu, que seria tomar o medicamento para você melhorar, né? E a gente até vai falar aqui sobre causa e efeito também, para vocês verem a importância de prevenir certas coisas que acontecem no teu dia a dia e que acaba sempre estourando na tua mão por falta de prevenção. A gente vai falar disso também, tá? Mas aqui fica um lembrete muito importante para você. Não adianta fazer ISC se você não for tratar. Se você não for tratar a causa. E muitas empresas, na hora que vê as respostas, ficam tão chocadas que elas não querem nem ler mais e muito menos fazer algo a respeito daquilo. Então, fica essa dica para você. Fez, analisou tudo? Tenha o dia na sua agenda de fazer a análise e as devolutivas, as resoluções através de feedback, de reuniões, de estratégias de ação e tudo mais. E aí você pode usar uma ferramenta ali chamada 5W2H, você pode pesquisar, anota aí 5W2H, uma ferramenta onde você pode colocar o seu projeto em andamento, ou seja, tratar essas causas, tá? Colocar lá o que você vai tratar, ou seja, qual foi a reclamação em evidência ali, você classifica essas reclamações como urgentes, importantes e circunstanciais. Estou dando 3 escalas aqui para você, tá? É tipos de grau: grau elevado, grau médio, grau baixo. Você pode colocar assim também, para você pegar essas de grau elevado, que são urgentes, e tratar. Como que você trata? Colocando lá a causa, né? Ou seja, o que você vai tratar, por que que você vai tratar, como que você vai tratar, quem vai tratar essa causa, né? Quando que você vai tratar essa causa, né? De que forma você vai tratar ela. Então, você vai fazer todo esse escopo, né? As datas de quando, né? Quanto isso vai custar para você, às vezes não é dinheiro só, às vezes é o tempo, às vezes são pessoas ali que você vai ter que deslocar para fazer isso, para tratar, porque se você não tiver um planejamento de ação para resolução desses problemas, gente, é só um levantamento de dados, não vai resolver nada. É igual o programa aí, softwares maravilhosos, caríssimos, as empresas investem e não, os dados não são colocados lá dentro, não é feito nada com aqueles dados lá. Então não tem resultado, não tem como fazer nada, tá? Então aqui que é de forma manual, simplesinha, né, para você fazer, faça algo, comece, ainda que você comece analisando poucas situações aí na tua empresa, né, comece e faça. E aí depois você vai acrescentando mais análises, vai incluindo mais para você obter o resultado e não procrastinar, ou seja, não deixar de fazer. Deixar para depois, jamais, porque vai embolar o meio de campo, né? Use a agenda do Google para você colocar essas demandas aí certinha no seu cronograma de trabalho para fazer a gestão. Também ajuda muito no aumento de produtividade, claro, né? A gente já falou disso lá no começo, sobre a satisfação do colaborador totalmente refletir no resultado que ele vai ter. Vamos falar aqui, então, não apenas motivação, mas ativação. Aí eu já falei lá no primeiro módulo, né, que eu falo para vocês que é o mais importante, porque ele vai estar dentro de tudo, de início ao fim. O MVVC barra MVVE, missão, visão, valor do colaborador, barra missão, visão, valor do empresário, da empresa. A motivação, a gente ouve falar muito. Vamos fazer um treinamento motivacional, né? E eu gosto de fazer um treinamento ativacional. E o treinamento ativacional é uma semente que cai na terra e ela demora a aparecer ali a própria flor, né? A própria árvore. Quanto mais os frutos. Ela é mais demorada, mas ela tem raízes profundas. Então, anotei aqui. Quando você trabalha a motivação, motivação vem de motivo, motivo que faz você agir, tá? Ou seja, sempre precisa de um impulso, sempre precisa de um gatilho, tá? De uma informação, seja lá o que for, para você conseguir ter uma ação, ou seja, de fora para dentro, e é passageiro. E é um comprometimento que as pessoas têm para aquele momento.
logo depois passa. Você já deve ter vivido isso e ter visto isso acontecer ao seu redor, né? Já a ativação, quando você ativa, você gera isso de dentro para fora, que vem da atitude, vem da decisão, né? Da ativação. E aí a gente fala sobre raízes profundas. E aí a gente está aqui falando sobre um comprometimento com um propósito. Então, quando você faz o ISC, o índice de satisfação, você gera uma ativação. Se você souber fazer de forma assertiva, você analisou que tem uma situação na tua empresa que está desmotivando, né? Que está tirando a identidade das pessoas, o propósito delas, elas não estão engajadas com o MVV da empresa, nem com o delas mesmo. Então, se você vai ali só dar uma motivadinha nela para ela trabalhar, olha, trabalha porque você tem que ganhar, porque você quer fazer aquela viagem, ou porque você vai ganhar esse prêmio aqui, ou traz uma mensagem que toca ali, abala as estruturas dela naquele dia emocional, né? Mas se você não trabalha nela no espírito dela, né? Ou seja, de dentro para fora. Aí, se você não trabalha isso, ainda que o impacto, muitas vezes, aquele colaborador, ele sai pode sair até triste com a empresa por tudo que ele ouviu ali, né? O certo é ele sair triste com ele mesmo, tá? Só para vocês entenderem. Porque tem gente que usa palavras pesadas para ativar, usa de estratégias de abusos emocionais mesmo, né? De manipulação para fazer isso, e não é o certo. Porque você não vai trabalhar ativação, você vai desativar as pessoas, vai gerar morte, e elas vão acabar saindo em vez de ficando. Isso acontece também, quando a pessoa não sabe fazer. Ela não tem esse coração disposto a levar as pessoas que estão ao seu redor para o alvo, né? Por isso que esse curso chama Gestão de Pessoas por Propósito. Porque o primeiro que tem que entender que é comprometido e que está ativado é você mesmo. Aí você consegue frutificar, jogar essa semente que você já tem na vida do outro, para ele fazer a identidade dele, e não uma cópia de você. E não ficar grudado em você também, né? Eu gosto de citar aqui já para você, já que está falando de ativação, quando a gente ativa as pessoas, automaticamente a gente corre o risco delas também quererem ir embora. E tá tudo bem. As pessoas assustam. Rapaz, eu fiz o método do Desperta Talento e acelerei minha vida. Acelerei, fui viver meu propósito. Ah, fulano foi embora. Uai, foi embora, estava dentro do seu MVV, vocês tinham algo para fazer juntos. Alguém aí era egoísta. Alguém aí não deixou, queria só para si, não queria que o cara frutificasse e crescesse. A pessoa já estava ali totalmente retido, desativado. Aí foi ativado, poderia ter voado junto com você, ampliado as tuas tendas, mas não. Aí foi embora porque estava oprimido nesse lugar. E acontece, gente, muitas empresas elas não se permitem ouvir pessoas que têm esse chamado empreendedor, que estavam desativadas e de uma hora para outra elas acordam e se ativam e elas querem voar, elas querem cumprir o propósito delas. E aí, se tem alguém, um gestor de pessoas estratégico ali, com propósito, que tem uma visão sobre aquela outra pessoa, e essa pessoa ela tem uma aliança, ela tem um entendimento, tem diálogo na mesa, existe uma certa intimidade entre eles, de ser livre para poder ser quem realmente são, não tem segredos, assim, eu falo tudo isso profissional, tá, gente? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando, não tem nada guardado no coração, foi colocado para fora, foi resolvida a situação como duas pessoas maduras, não tem por que não existir uma parceria. Não estou falando de sociedade, não, gente, estou falando de parceria aonde uma pessoa auxilia a outra para esse crescimento, em todos os sentidos. Tá, mas pode nascer uma sociedade? Pode, embora eu sou a favor das parcerias, não sou a favor da sociedade. Sociedade tem que vir debaixo de uma revelação muito grande, porque a sociedade se mexer com gestão de pessoas, eu já vejo que não é fácil, uma sociedade onde os dois têm o poder da caneta, dá muita confusão se não tiver muita maturidade. Então, se tiver maturidade, tudo bem. E cada um entender o seu lugar e o quanto um é importante na vida do outro. Então, dentro desse papel aqui, motivação, ativação, eu preciso falar disso, porque hoje é muito, fulano está desmotivado. Está desmotivado porque não foi ativado. Está desmotivado porque está com problema de identidade e propósito. Está desmotivado, teve um problema ali na vida dele, tem um dia que ele pode estar desmotivado, mas viver desmotivado, tá, alguma coisa está acontecendo. O que a empresa está fazendo para ajudar, né? Só tomar aqui, pessoal. Fala muito, né? Obrigada por aguardar. E aí, então, a gente fica com essa reflexão, né? A transformação de dentro para fora. Trabalhar as pessoas dentro da tua empresa
com inteligência emocional. E qual que é o segredo? Comunicação, uma via de mão dupla. É falar e ouvir. Ouvir e falar. E mais uma vez, ouvir. E meditar. E colocar as coisas de forma clara. Você pode falar tudo da maneira correta. E não falar as coisas é pesado, é perigoso demais. Agora, falar de uma forma fria, brusca, sem uma inteligência emocional e sem uma maturidade, é mais perigoso ainda do que se calar. Eu nem sei o que é pior, sinceramente. Acho que, com certeza, que é falar de forma pesada, né? Porque o se calar, depois você arruma uma oportunidade para você falar, né? Embora o se calar também gera muita morte, desistência, fica apático, depressivo e, enfim, desiste da vida, né? Então, dar voz a quem não tem, né? E a voz, para quem não tem, vamos lembrar de uma criança dentro de casa que só recebe ordens, 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 né? As famílias todas tinham que fazer desperta talento dentro de casa, gestão de famílias para o propósito. Porque a gestão de família é isso, é você saber que existem indivíduos na tua casa que são diferentes de você, seus filhos, eles pensam diferente, sonham diferente, eles vêm para te completar e você completar eles, né? Mas o medo assola muitas autoridades dentro de casa e oprimem os seus filhos na própria identidade deles. Ou eles se rebelam depois, e aí gera uma grande confusão, ou eles morrem. Eles morrem, eles ficam apáticos, eles estremecem de pavor. Isso é muito sério. E aí na empresa não é diferente, tá, pessoal? Acontece muito, tá? Os dois casos, ou se rebelam e vão embora, ou ficam oprimidos e não produzem. Segundo fator, então, que eu citei para vocês é o índice de rotatividade, diminuir as taxas de churn. E você já reparou na relação direta que existe entre as demissões e a satisfação dos seus profissionais? Você já fez esse cálculo? Porque, assim, quando você contrata as pessoas, você tem que ter lá na sua planilha, lá no CFS, né? Eu mostrei para vocês, e no recrutamento e seleção também. Você tem uma coluna lá com as datas da admissão, né? Coloquei lá os nomes e as datas de quando entrou, e do lado demissão. Ali você consegue calcular o prazo de demissão, normalmente o prazo que essas pessoas ficam, de acordo até com os perfis, é muito legal. Você tem dados agora para você poder analisar. Não adianta nada você fazer também se você não for analisar, só para dizer que está fazendo, né? Ai, Tássia, mas eu não tenho essa facilidade de analisar resultado, eu não tenho essa paciência, esse entendimento, a minha cabeça fica um pouco confusa em relação a isso. Peça ajuda, gente. Talvez não seja o seu perfil mesmo, você precisa de trazer alguém para te trazer essa informação e te auxiliar nisso também. Algumas pessoas são mais analíticas, outras são mais executoras, outras são mais comunicadoras. Por exemplo, uma pessoa muito comunicadora, ela não vai conseguir fazer uma análise precisa se ela não se moldar para isso. Ela vai ter muita dificuldade, tá? E automaticamente as análises também elas têm que ter um tempo legal para a pessoa que vai analisar. Não adianta cobrar, não, resultado rápido, porque o analista, o planejador analista, eles precisam de prazo, eles gostam de tudo muito bem feito, eles são perfeccionistas, e tá tudo bem, é o perfil deles, tá? Por isso que é importante a gente caminhar junto, né? Um vai fazer ali a parte da comunicação, da gestão de pessoas para o propósito, e o outro vai fazer as análises, vai fazer os gráficos e tudo mais, tá? Então, se você está aqui no grupo e fala assim, cara, é muita informação, como é que eu vou criar essas planilhas? Como é que eu vou fazer esses formulários? Peça ajuda, gente. Não tenha orgulho. Peça, fala, olha, delegue, tem coisas que você precisa delegar, pergunte na sua equipe, quem sabe trabalhar bem com o formulário do Google. As perguntas estão aqui. Cria aqui para mim, por favor, e me mande o link, compartilhe com o meu e-mail, para ficar nos meus compartilhados, e vem aqui na minha tela, me ajuda aqui a deixar salvo aqui. Quem aí sabe trabalhar com Excel legal, consegue criar aqui uma planilha mais ou menos desse modelo, tá? Estou dando um exemplo, algo que você queira fazer, tá? Porque eu vou deixar alguns modelos para vocês, como eu combinei com vocês na plataforma. Mas é importante vocês buscarem conhecimento e parceria de ajuda aí, delegar, viu, gente, essas coisas também, tá? Não achar que a gente tem que saber tudo sozinho e fazer tudo sozinho. Esse índice de rotatividade, ele acontece, você precisa medir e saber como é que ele está na tua empresa, se ele está alto ou está baixo, tá? A porcentagem de rotatividade. Qual a média que os teus colaboradores ficam com você.
Tá? Se existe uma média padrão, não existe uma média padrão, depende do tipo de perfil que você busca. Porque se você busca um perfil mais condescendente, ou seja, submisso e mais estável, conforme, que são aqueles que não gostam muito de mudança, você vai ter funcionário por muito tempo. Mas também automaticamente você não cresce muito, porque você precisa ter pessoas que precisam sair da zona de conforto. Quantos aqui já ouviram falar de vagas de trabalho no exterior, que as próprias empresas abriram e poucos colaboradores se inscrevem? Aí você fala, tá, isso é mentira. Eu iria na hora, que aqui a gente está falando com pessoas desbravadoras, gestores de pessoas, são extremamente empreendedoras, né? É um perfil diferente. Aí você pode estar pensando que iria, mas a realidade é outra, viu, gente? É uma minoria, assim, então as empresas passam essa dificuldade. Então, a análise do churn, né, de churn, depende muito da rotatividade, depende muito de como você faz a gestão, claro, do teu negócio, o perfil de pessoa que você contrata e como você cuida desses perfis, desses ambientes de trabalho, tá? Então, mede para ver. E outra, gente, muito importante, na hora que a pessoa vai sair da empresa, faça também uma pesquisa para saber por que ela está saindo. Faça uma pesquisa dando liberdade, faça pelo formulário do Google mais uma vez, para ela ter liberdade de escrever tudo que ela quer. Fale para ela, fale, olha, você está saindo da empresa, e independente se você está sendo demitido ou você está pedindo conta, coloque tudo que você acredita que a gente pode melhorar como empresário. Isso é lindo, gente. Isso é ISC, o índice de satisfação de quem foi demitido, né? Ou quem pediu conta. Você vai descobrir tanta coisa. Tá, se é tudo que eles falarem lá é verdadeiro, se não vai ser uma afronta, tal, depende da sua maturidade. Se você olhar, você sabe o que realmente você é, onde você erra, e você sabe que tem coisas que você não erra naquilo. Então, fique atento. Agora, os funcionários ali que saíram nos últimos 2 meses falaram a mesma coisa, será mesmo que o funcionário está errado? O colaborador está tão errado assim? Não tem nada ali que ele está falando que eu possa aproveitar? É importante você saber medir tanto a taxa, o índice de rotatividade, quanto medir a informação, né? Descobrir o motivo, os motivos. Motivo, inclusive, vem de motivação, tá? Motivo que fez agir daquela maneira, ao ponto de ser demitido ou pedir conta. Teve um motivo. Você sabe os motivos do alto turnover da sua empresa? Descubra. O que não é medido não pode ser gerenciado. Ou seja, né, os problemas que você tem, se você gosta de continuar tendo, é só não fazer gestão, né? Não faz gestão de nada, você vai continuar tendo. Agora, quer resolver, organize tudo isso e trate as causas que você mesmo está medindo. No geral, empresas que não avaliam os indicadores de satisfação dos colaboradores acabam por demiti-los sem um planejamento, acabamos de falar. E sabe por que isso acontece? De imediato, 3 resultados negativos se apresentam. O que acontece quando você não mede a satisfação, não faz esse trabalho legal aí na tua empresa e precisa demitir as pessoas, tá? O custo de turnover aumenta, que é o custo das demissões. Você sabe que contratar um novo colaborador não é barato, em todos os sentidos, né? Monetários e estruturais, físicos e psicológicos, ambiente de trabalho, tudo fica naquela tensão, né, de uma nova contratação, o envolvimento o precioso, o maior de todos é o tempo, né? O tempo dos departamentos que vão se envolver nesse processo, o desgaste de uma produtividade também, né? Vamos falando aqui, os prejuízos são materiais intangíveis, né? Tempo de treinamento, capacitação de funcionários novos, queda nos indicadores de produtividade nesse período. Isso é forte. As empresas não querem que caia a produtividade, né? É forte. E a empresa não lida bem com o problema. Então, fica aqui para você. Será que isso já não é o suficiente para te mostrar que você precisa cuidar da satisfação, ou seja, né, fazer a prévia aí do que está acontecendo? Pois é, a insatisfação de seus colaboradores que podem estar motivando tantas demissões e prejuízos. Então, vamos fazer ISC, né? Vamos cuidar aí dessa área. Diminuir o absenteísmo. De forma bem objetiva, o absenteísmo caracteriza-se como volume excessivo de faltas ou atrasos no trabalho. Quem nunca, gente? Quem nunca faltou trabalho? Quem nunca passou por várias faltas e virou um rolo, assim, ao ponto de
né, o próprio dono da empresa ter que ir lá acudir. Recentemente mesmo eu fui num lugar onde o dono da empresa estava no caixa, e aí ele falou assim, estou super cansado, e minha filha adoeceu hoje, foi fazer uma cirurgia, e eu estou desgastada emocionalmente, fisicamente, tudo mais. Ou seja, uma falta de um colaborador. Claro, aí pode existir vários motivos, né? Mas a maioria deles, olha, anota aí porque vai te surpreender. Normalmente são causas de comportamento, comportamentais, tá? São causas assim emocionais, então são situações que vão acontecendo de desgaste no dia a dia da pessoa. Não é só malandragem às vezes, tá? Às vezes pode ser malandragem, mas às vezes você vai ver aqui o que pode ser. Diversas causas podem estar relacionadas ao fenômeno do absenteísmo, entre elas destacamos ausência de feedback. Ah, tá, você imagina, capaz que a pessoa vai faltar trabalho porque ela não recebe feedback. Sim, ela tem pessoas, gente, não são todas, tá? Mas tem pessoas que a falta do feedback é a morte para ela. Ela está fazendo o trabalho dela, não tem ninguém indo lá respaldar esse trabalho. Isso é perfil de pessoa. Você estudou no RS, lá no recrutamento e seleção, a parte do profiler, onde você precisa identificar perfil. Então, tem pessoas que necessitam desse feedback. E aí vai desmotivando ela, desmotiva ela, desativa ela e ela começa a faltar, tá? Então, dê coloque as datas dos feedbacks individuais, tá? Feedback individual. As reuniões ali, de você poder fazer feedback coletivo, né? Aqueles feedback coletivos. Gente, olha, relacionado a ontem, foi super bom, assim, 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 a gente pode melhorar nisso, 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 sem dar nome de ninguém, a não ser que seja para elogiar. E cuidado, porque o excesso de elogio para uma pessoa em grupo pode gerar uma perseguição com aquela pessoa, tá? E nem todo mundo sabe lidar com isso, infelizmente. Tem hora que parece que a gente está na creche, não numa empresa, né? Então, assim, cuidado só com essa questão, mas os feedbacks de falar ali para você passar uma visão de como está o trabalho da pessoa, o comportamento dela, ou tudo, ou para ouvir também, né? Ouvir o que ela quer falar ali, um contato direto, rápido com o seu líder direto, seu gestor, o seu supervisor, enfim, pode gerar uma desativação desse colaborador ao ponto dele começar a faltar. Ele vai faltar esse trabalho. E aí você vai achar que ele está faltando porque ele quer. Olha como é séria essa questão de você saber ouvir as pessoas, lidar e saber como lidar com elas, conhecer elas, como elas funcionam, tá? Só uma dica, tá? Já ouvi assim, ó. Cara, isso é chato demais, Tássia. Trabalhar com gente, meu Deus do céu. Contrate pessoas para fazer isso, gente. Se você não tem esse dom, tá tudo bem. Não é o seu chamado, às vezes, trabalhar com pessoas, mas sim com processos, ótimo, tá tudo bem. Você agora tem consciência do que é, e aí você contrata uma pessoa. O que não dá é para contratar uma pessoa para fazer sem consciência, porque essa pessoa não é nada sem você, você tem a caneta na mão, poder da decisão. E aí você contrata um gestor de pessoas, o gestor de pessoas faz um lindo trabalho e você não concorda com nada, porque você não tem saco com gente. Porque você não tem paciência com pessoas que, né, oscilam tanto, sobe e desce, tanto de tipos de personalidade que existe, e como elas funcionam uma diferente da outra, e você fala, pelo amor de Deus, contrata todo mundo na mesma linha, parecido comigo. Não vai adiantar, vocês vão ter só um tipo de trabalho ali e um corpo não é feito só de rim, só de estômago, né? Só de coração, de veia, não é. A gente precisa ser unidos pelas juntas e os ligamentos através, né, do nosso corpo e os membros ali, os órgãos e tudo tem que estar muito conectado para esse bom funcionamento, né? O corpo não é feito só de mão, não. Então, é doloroso a realidade, mas é necessário, senão vai ser um corpo defeituoso. Então, vamos ter o corpo bonitinho ainda que muita gente quer o lugar do outro, quer ser uma mão sendo um pé, ainda que muitas pessoas não sabem fazer a sua parte e acabam deixando ali o organismo, o próximo órgão em deficiência, né, gerando até morte, às vezes, de um órgão, né, é muito triste isso, mas se coloque nesse momento aí em atenção para você entender que as pessoas são diferentes, elas precisam ser olhadas de forma diferente também, analisadas de forma diferente em relação a esse contexto que a gente está falando agora, tá? Para você não levar tudo ao pé da letra e ficar questionando coisas assim que estão fora do contexto de gestão de pessoas, tá bom?
Outra questão aqui é sobre o clima organizacional, diminuir as faltas. Para diminuir as faltas é cuidar do clima, né? Quando o clima está ruim no trabalho, tem gente que falta, sim, porque, novamente, perfil de pessoas. Tem pessoas sensíveis que não dão conta de ambiente pesado ou ambiente barulhento, etc., tá? Bagunçado. Então, o clima organizacional, as fofocas na empresa, tem pessoas que não dão conta, ou então, outro motivo pode ser porque é uma pessoa mais influente, ela não gosta de um ambiente muito calado, muito de análise, então também influencia as faltas, porque ela não tem o chamado para aquilo ali, ela está na sala errada, às vezes a função até é boa para ela, mas o ambiente dela para ela não está bom, então é clima, tá? Então, ela pode estar faltando por isso. E aí, como que você consegue analisar? ISC das faltas, né, dos colaboradores, vai, você sempre medindo, você vai descobrir por que aquela pessoa, diretamente ou indiretamente, está respondendo à empresa com aquelas faltas. A comunicação deficiente, que faz as pessoas faltar, quando não tem um diálogo eficiente, sim deficiente. Não preciso explicar isso aqui. Uma comunicação deficiente gera uma inconcordância de atividades, erros de processos, às vezes pessoas são injustiçadas no ambiente de trabalho, acabam faltando por isso, por vários motivos. Então, assim, a comunicação deficiente, a falta da comunicação também gera um abalo, que desativa aquela pessoa, né, desmotivando ela, desativando ela totalmente. Então, cuidado aí para sempre manter a comunicação, senão dá muita falta de colaboradores. A cultura organizacional também influencia no absenteísmo, que às vezes a pessoa ela tem uma cultura mais reservada e a cultura da empresa não foi medido, não foi adequado, e aí a cultura da empresa é pesada para ela, não dá conta de suportar, né? Não comporta aqui, ó. Tenho duas embalagens aqui, ó. Vou trazer aqui para você explicar que comportam capacidades diferentes, tá? Meu chá ali, por exemplo, cabe muito chá que eu tô tomando. Aí, cada um comporta uma medida, gente. Igual ali o navio, o avião, a bicicleta, o carro, cada um comporta uma estrutura, uma bagagem, tem uma estrutura para carregar uma bagagem. Tem gente que não dá conta. Então, assim, tanto a empresa quanto o colaborador tem a sua cultura. Então, às vezes ele tá faltando trabalho por isso também. Importante medir isso quando vai entrar, mas é importante manter a cultura, porque às vezes a empresa tem a cultura, e o colaborador está faltando porque a cultura está deturpada. Tá? Então, não está vivendo aquilo. E pode ser outros motivos também dentro da cultura, tá? Estou só dando alguns exemplos para você pensar aí na sua realidade. Dificuldade de cumprir meta, você já sabe, às vezes ele fica com tanta dificuldade, ele se oprime tanto, ele não consegue bater as metas que ele começa a faltar. Aí já é algo para você descobrir se o problema é vinculado a treinamentos, ou o perfil dele que não está adequado, ou ambiente de trabalho, ou ferramentas de trabalho, o que está acontecendo? Que está levando ele a faltar o trabalho, né? Tudo está dentro da desmotivação que gera desativação, que é até o momento que ele abandona aquele barco, ele pula do barco, né? Ele sai do propósito totalmente, sai da empresa e tudo mais. Também as faltas podem ser problemas emocionais ou doenças em geral, né? Que aí é um caso de uma terapia, de um psicólogo, de encaminhar, de a gestora de pessoas, olha, orientar sem entrar a fundo nisso, porque não é a sua área, mas você encaminhar a um especialista para poder tratar aquele colaborador. E maturidade profissional pode ser também, a gente sabe que tem, né? Ai, não acordei, fiquei dormindo, os adolescentes, né? Os que. Não é só adolescente, né? Mas as criações das casas, né? Que influenciam as pessoas comprometidas com o trabalho ou não. Então, às vezes tem maturidade profissional, e aí, rapaz, esse é difícil, viu? Isso não é fácil, mas, porque é cultural lá da casa da pessoa, lembra? A cultura dela. Então, assim, essa aqui é uma tarefa difícil, eu já passei, eu já tentei trabalhar, e olha, trabalhar na cultura das pessoas não é brincadeira. Gestão de pessoas de propósito é trabalhar na cultura da empresa como um todo. É o maior desafio que existe na Terra para mim, né? É a cultura, né? Por isso que eu falo, é como trabalhar a cultura do reino dentro do coração das pessoas, do reino de um só Pai, né? De Deus. É muito difícil. Então, nas empresas não é diferente. Agora, quando você pega um indivíduo que já existe, já tem essa imaturidade e ele não quer, porque
as autoridades da casa dele, da vida dele, que regem a vida dele, não colaboram para isso, é uma tarefa árdua, mas não coloquem todos no mesmo pacote. Analise a situação para ver se essa imaturidade ela pode ser transformada ou não, porque se puder, ótimo, se não puder, você não pode ficar com pessoas assim, né, também. Pode ser as faltas por busca de novas oportunidades, quando a pessoa está faltando é porque ela já não quer ficar mais lá, mas você tem que descobrir por quê, o que está acontecendo. Se ela está fazendo escondida é porque ela não tem a liberdade de falar, e você já deve ter passado por isso também. Então, não julgue, né? Não vamos julgar. E pode ser também por volume de trabalho. Às vezes, excesso de trabalho daquele cargo que você não fez lá, o cargo, função e salário corretamente, ela está sobrecarregada, só ela trabalha no departamento e está extremamente fadigada, está com síndromes de todos os tipos aí do trabalho também, bom, enfim, né, precisa voltar e se recuperar, diminuir as cargas, dividir as cargas entre as pessoas para não ficar errado, um julgo desigual, né, ao ponto de dar esse problema na caminhada. Próximo pilar, então, é a análise para implantação de melhorias, né? Eu até coloquei aqui, sabe o que acontece? De imediato, 3 resultados negativos se apresentam. Novamente, tudo que não é medido não pode ser gerenciado. O fogo e as suas proporções. Análise e implantação de melhoria a todo tempo, gente. Vocês vão estar sempre fazendo análise para melhoria. Eu gosto de fazer uma vez ao mês, tá? Cada tópico desse, eu gosto de analisar de acordo com a sua demanda. É só você olhar um nome de cada tópico e você vai ter os slides e você conseguir mensurar cada análise que a gente foi fazendo, cada pilar que a gente foi construindo aqui. Esse pilar aqui da análise de melhoria, eu faço a cada 30 dias, tá? E aí, eu deixei como uma chave aqui, um código para vocês analisarem, para vocês gerarem aí uma perspectiva de vocês mesmo, né? No próprio pensamento de vocês, o mindset de vocês, trazendo uma nova mentalidade, é o seguinte: o fogo e as suas proporções. Quando o incêndio começa, ele não começa grande, ele começa pequenininho. E às vezes ninguém está vendo que esse vício tinha apagado. E às vezes alguém vê, mas não apaga, não. Porque gosta de ver o circo pegar fogo. A enfermidade e as suas proporções. Vamos lá. As pessoas não tratam na causa, elas tratam no efeito. Elas não vão na prevenção lá, né? Elas vão lá no combate. Elas não vão na revisão, elas vão no conserto. Tem problema tratar o efeito, o combate, o conserto? Claro que não. Tem problema o bombeiro ir lá apagar o fogo? Pelo contrário, isso é totalmente necessário. Mas o desgaste, o investimento é muito grande. E os riscos, e o envolvimento que isso gera. Então, assim, se você tratar a causa, a prevenção, né, as revisões, você não vai ter esses problemas. Vá direta na causa, no foco do incêndio. E aí o ISC vai te ajudar muito para que você consiga fazer isso de forma assertiva também. Como que eu posso ir direto na causa, né? Lá na prevenção, nas revisões. É igual você fazer as suas consultas periódicas com os médicos para fazer prevenção, igual você fazer a revisão do seu carro, né? Que você leva para analisar antes de pegar uma viagem. Então, é o ISC, isso que eu quero dizer para vocês. Analisar, fazer pesquisas internas de todos os graus que você imaginar dentro da tua empresa, e ouvir o máximo de pessoas, vai trazer dados para vocês relevantes. Porque é o que eu falo para vocês, uma pessoa falar uma coisa, duas falar, beleza. Agora, 3, 4 pessoas falando a mesma coisa, que são de grupos diferentes, que não têm influência diretamente uma com a outra, liga o gatilho aí, tá? Então, e aí já começa a fazer prevenção, já trabalha nas prevenções ali. E se deixar acumular, todo o tempo apagando incêndio, e aí o desgaste para você é muito grande. Para quem está no topo, tá? Para quem está na liderança, não consegue agir estrategicamente, vai estar sempre resolvendo problema. Uma vez uma empresa me contratou e falou: eu não consigo sentar com os grandes empresários aqui para tomar um café, porque eu vivo resolvendo problema, muito problema o dia inteiro resolvendo problema, tá? Aí, quando eu entrei, eu falei: agora vai tomar teu café, porque eu vou resolver os problemas, mas não entra, não. Não entra para resolver problema, porque eu vou na causa, eu vou descobrir o que está acontecendo. E quando eu te passar o poder da caneta na tua mão, você vai ter que tomar uma decisão. Aí ele sofreu no início comigo lá, né? Porque a gestão de pessoas, esse processo não é fácil, né? Mexe muito ali na cultura, no pensamento e tudo mais, nas estruturas, abala.
mais bagunça para consertar, tem que fazer aquela reforma na casa, né? Mas também depois que resolve é ótimo, você fica ali com um novo ambiente, pessoas com nova mentalidade, é ótimo, né? A colheita é grande, mas acho que é fácil? Claro que não é fácil. Então, é nessa parte da análise para implantação aqui que que eu estou citando disso. Quando os donos, os gerentes fazem esse tipo de trabalho, eles têm mais tempo para pensar estrategicamente para o crescimento da empresa. Então, olha, veja, isso é muito, 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 muito importante. Além de ter tempo de qualidade com a sua família. Porque o problema quando é da empresa é da família também. A família encara junto com os filhos, com todo mundo. Porque ainda que a pessoa lá, seja uma mulher, não fale, a cara condena, né? O rostinho condena, as atitudes condenam. Então, não dá. Vamos tentar resolver o melhor para você ter uma vida em abundância, para você poder ser esse empresário, esse líder de sucesso aí, esse gestor de sucesso, que consiga aproveitar, desfrutar daquilo que Deus colocou aí na sua mão também, né? É a insatisfação de seus colaboradores que pode estar motivando tantas demissões e prejuízos, né? E, e aí a minha pergunta para você é se você tem evitado mesmo, né? Se você evita se antecipando. Essa é a pergunta aí para você meditar. Ou você está sempre apagando os incêndios aí, cheio de problemas, né? E aí, então, pessoal, garantir um ambiente de trabalho saudável, ele é muito importante. Todo esse estresse, esses conflitos que acontecem no dia a dia, né? A gente precisa se livrar disso e oferecer aos colaboradores todas as ferramentas necessárias para o desempenho das suas funções, garantindo que eles fiquem menos distraídos e mais eficientes para o desempenho das suas atividades. Então, também o ISC vai ajudar para esse ambiente de trabalho ser saudável. Quem não quer? Quem não deseja? Quem não deseja ter esse 8 horas do dia mais na empresa do que na sua casa? Claro que as pessoas querem essa oportunidade de ficarem livres de estresse e conflitos, né? E conseguir desempenhar suas funções, porque, cara, um ambiente tranquilo, ele vai te trazer muito mais produtividade, né? Um outro pilar aqui é o fortalecimento da cultura organizacional. Quando você faz o ISC, você tem esse resultado. Então, portanto, faça esse tipo de atividade periodicamente e sinta a temperatura média dos profissionais ali com relação aos valores exigidos e exprimidos pela organização. Para tanto, por exemplo, dedica ali uma pergunta em especial a eles, né? Por exemplo, o quanto você se identifica e aplica os valores da empresa no seu dia a dia? Então, esse tipo de pergunta, ele vai fortalecer a cultura. Como eu disse para vocês, cultura não é algo fácil de se desconstruir. Você vem construindo ao longo da sua vida. A empresa tem a dela, o colaborador tem a dele. Por isso que eu falo do MVV sempre para vocês. Porque se vocês já buscam pessoas com essa mesma missão, visão e valores, principalmente os valores, isso é meio caminho andado para vocês. Aí vocês conhecendo o perfil, se adequando no perfil dessas pessoas, conhecendo como elas funcionam, alinhando a estrutura de trabalho delas adequadamente com a função, com o cargo que elas foram chamadas, né? Com o perfil adequado delas e fazendo o ISC com elas, dando voz a elas, você vai resolver muitos problemas com o desalinhamento na cultura organizacional. Você sempre vai poder reafirmar essa cultura lá para eles. Façam, quando vocês fizerem as reuniões na prática, coloquem sempre em evidência lá nas reuniões a cultura de vocês, os valores de vocês. O que vocês prezam para uma cultura organizacional? E às vezes é coisa simples, por exemplo, os lixos, como que você gosta que ele fique, por exemplo, na cultura lá, nos valores está organização, né? Respeito mútuo entre as pessoas. Aí isso entra muita coisa. A cozinha organizada, copo, cada um lava o seu, o lixinho, tem a escala ali de pessoas que vão tirar o lixo, de repente na tua empresa não tem um serviço geral para te ajudar, e outras questões, né? Você não quer que deixe roupas na cadeira, ou a mesa bagunçada, ou você, enfim, tá? Tudo que vincula a parte cultural organizacional do teu negócio. Então, aplique perguntas estratégicas para isso. Um outro pilar que ajuda muito o ISC é o aumento do engajamento. Por quê? Melhora o relacionamento profissional, não apenas entre os colaboradores e líderes, mas também entre os departamentos. A gente sabe que existem muitos problemas entre pessoas, principalmente em ambiente corporativo, onde tem muita gente que tem problema. Então, o que a gente faz para melhorar e aumentar o engajamento? Primeiro, trazendo às claras o perfil das pessoas, façam dinâmicas para que elas possam falar um pouquinho sobre elas, o temperamento delas. Se ela for mais tímida, você ajuda como líder
a, a trazer essa informação à tona. A, 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 peça primeiro a autorização para que você possa fazer isso. Não exponha as pessoas sem pedir autorização. E se isso acontecer, lá no ISC ela vai falar que não gostou. Aí você vá, conserte com ela e mude de postura em relação àquilo, porque também erros acontecem. E às vezes é no meio do caos que você consegue ter uma nova solução e uma nova melhoria no seu perfil e no perfil daquela outra pessoa também. Então, deixa eu deixar alguns exemplos de engajamento aqui para você. No ISC, levante ideias para trabalhar o endomarketing. O que seria o endomarketing? É interno, marketing interno. Informativos em geral. Comece a passar a circular informativo. Você tem o WhatsApp hoje a teu favor de forma gratuita. Hoje existem aplicativos que podem te ajudar, né? Nós temos, além do WhatsApp, a outra ferramenta, já vou lembrar o nome que eu falo para vocês, eu uso muito ela no meu curso aqui, deixa eu só lembrar, minha cabeça falhou aqui, vou falar para vocês. Telegram, isso. Além do Telegram, tem outros, né, informativos, e que são para você fazer informações internas, tanto de vagas internas, cultura, novos desafios que você vai fazer dentro da tua empresa, ou se você fazer algumas dinâmicas diferentes lá com o pessoal, gincanas, datas comemorativas, estou dando exemplos, tá? Então, você trabalha o endomarketing, colocando tudo aquilo que você acha relevante para engajar as pessoas dentro da empresa, mas principalmente a análise de perfil, conhecendo quem elas são, gera respeito mútuo diminui conflito, e você vai conseguir ter um melhor engajamento, e isso vai refletir na produtividade do teu negócio. Então, invista muito nisso, tá? Crie semanas interativas a partir das análises e resultado do termômetro de engajamento. O que seria isso, Tássia? Essas semanas interativas, você pode escolher pessoas influentes, pessoas de boa comunicação, pessoas que não têm vergonha e que gostam dessa parte de criação, que são criativas, e convoque elas para ajudar você, faça ali um calendário semestral, trimestral, anual, com datas sugestivas para vocês fazerem uma semana de engajamento entre departamentos, com dinâmicas, com meditações, com gincanas, enfim, né? Com o aniversário do mês, e aí com a premiação dos top performance, você pode fazer ter muitas ideias para engajar não só pessoas, como departamentos. Quem aqui já não ouviu falar? Ah, o departamento comercial tem uma rixa com o financeiro, com o back-office, com a área da distribuição, lá com a logística da empresa, e etc. Isso é porque falta engajamento e comunicação da empatia, de se colocar no lugar do outro. E para se colocar no lugar do outro, você tem que passar experiência. Vai lá, senta lá no lugar do outro e opera na máquina dele. Aí você fala, como que você faz isso, Tássia? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei o back-office de uma empresa no passado, tá, para fazer o trabalho, e aí o pessoal do comercial, como normal, né, acontece aí nas empresas, tinha uma rixa muito grande com o back-office, que era quem digitava as ordens de serviço no sistema para o funcionamento, para a ativação do contrato, beleza? Ok. Os vendedores reclamavam que o pessoal do back-office estavam implicando com eles porque eles não gostavam deles, então estavam dificultando a venda. E se demorasse muito para cair no sistema e ativar a linha telefônica lá da companhia, que era uma telefonia, automaticamente eles perderiam a venda. Então havia uma rixa muito grande. E o pessoal do back-office dizia lá, né, que o pessoal do comercial não gostava deles, implicava com eles, porque eles só pensavam em vender, 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 e ficavam à toa quase o dia inteiro, e aí ficava mandando aquele tanto de proposta e não respeitavam a ordem cronológica das ordens de serviço para serem implantadas no sistema. E que aí havia aqueles que queriam ser privilegiados nas suas ordens de serviço, né? Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar a estratégia de engajamento. Eu peguei pessoas que estavam reclamando através do ISC, do Índice de Satisfação, analisei quem eram elas, agradeci pelo feedback e pedi que elas trocassem de cargo só por um dia. Minha filha, meus filhos, resolveu. Minha filha, quando eu te falo aqui, resolveu o negócio. Por quê? Quem é do comercial não tem perfil de back-office. Quem é do back-office não tem perfil de comercial. A pessoa que é do comercial é livre, ela gosta de liberdade. E o back-office, ele gosta de estabilidade, ele gosta de estar do padrão. Aí, mexeu totalmente no perfil deles lá, né, na zona de conforto,
aquela pessoa que estava na rua fazendo esse trabalho externo, ela se colocou no lugar de quem estava lá dentro, ressalvo o ar-condicionado que ela estava, que era bom, o sistema era algo extremamente cabuloso para quem estava, que era do comercial, metódico, chato, difícil, detalhado e muito, é, como que eu vou falar para vocês? Muitas informações difíceis dela assimilar, para ficar fácil para você entender também. Então, são informações complexas. Isso gerou um bug na cabeça do comercial. Ele ficou fadigado de estar ali o dia inteiro. Ele viu que o sistema cai, a internet cai, a quantidade de ordem de serviço é do Brasil inteiro. Aí ele começou a tirar o olhar do umbigo dele e começar a se colocar no lugar do outro. Ou seja, gente, o engajamento que não existe é por falta de relacionamento e falta de se posicionar e resolver coisas que não são colocadas na mesa. Se você faz o ESC, você vai levantar essas informações e aí trabalhar com maturidade na tua equipe, né? E aí sair daquele estado de creche que eu falei para vocês, que parece estar numa creche, e levantar o patamar de maturidade desses trabalhadores, dessas pessoas que estão ali para cumprir um propósito, entraram para trabalhar, para cumprir a sua missão, sem ficar de mimimi, de historinha, e ajudar no outro, ser cooperador dessa obra, fazer o seu trabalho bem feito para o outro também fazer, e se colocar no lugar do outro. Afinal de contas, se ele não foi chamado para fazer o que o outro faz e ele está criando atrito, falta uma compreensão de saber como e por que, que o outro está fazendo daquela maneira. Além de perguntar, né, que tem que ser direto com a pessoa, em vez de fazer fofoca e ver para terceiros, vai direto lá e senta lá se colocando no lugar do outro para tentar entender na prática aquilo que, por que, que ele está agindo daquela forma. Entendeu? Então, vocês façam assim, dessa maneira, que com certeza vocês vão ver o resultado. Só para vocês, para resumir para vocês, o pessoal do back-office que foi para a rua voltou estressado, fadigado, viu tanto que a venda é difícil, para conseguir um cliente não é fácil. Quando cai na fila, o cliente logo ele já desiste, além de várias operadoras telefônicas, várias de outras companhias ligando, tentando oferecer serviço também. E aí eles começaram a ver que os dois lados passavam suas dificuldades e que eles tinham que se unir em vez de ficar brigando. Aí quem que paga o pato? Quem que passa apertado nessa parte? É o empresário, os líderes, né? E aquelas pessoas que estão ali na operação, que estão de fora do meio da confusão, porque elas também são atingidas por esse clima organizacional desfavorável. Então, o aumento do engajamento aqui é muito importante através dessas pesquisas. Então, não subestime essa parte, não deixem de fazer, e o ideal é que você sempre faça essas ações pelo menos uma vez ao mês, de engajamento, com estratégias diferentes a cada 15 dias, com estratégia diferente aonde você vê a necessidade pelo ISC. É o índice que vai te mostrar como você vai colocar isso em prática, como você vai operar. Depois a gente vai falar aqui rapidamente sobre aumentar a produtividade, porque isso é lógico. Se a gente descobre a causa do problema lá pelo ISC, então trabalhar, né, não apenas no caso isolado, ou seja, fazer as estratégias de PDI e análise de contexto profissional, vai aumentar a produtividade. Eu preciso, desculpa que tem um erro aqui, pessoal, ó, de português aqui na produtividade, tá? Saiu errado. O pessoal do marketing que digita para mim e eu vou passar para eles a informação, tá? Descobrir a causa, então, ISC, trabalhar não apenas no caso isolado, é analisar um contexto inteiro para descobrir por que essa produtividade não está acontecendo. Por que dessa baixa? Existe uma causa. Não adianta trabalhar no efeito, tem que vender mais, tem que produzir mais, melhora seu administrativo, melhora seu financeiro, tá? Eu quero resultado. O que está ocasionando a falta da produtividade? Tem um motivo. Então, se você usou o ISC para descobrir fazer análise de produtividade e deixar as pessoas falarem por que, que ela acredita que ela não está produzindo como deveria. Deixa o máximo de pessoas falarem e você vai descobrir que tem muita estratégia para fazer o PDI, que nada mais é do que plano de desenvolvimento individual dos colaboradores. Então, você faça isso que vai te ajudar muito também para você ter resultado com o teu time que você tanto espera. Analise o contexto. Aqui essa possibilidade de crescimento na carreira PEX é o último pilar do Desperta Talento Brasil, as possibilidades de crescimento com o ISC, porque você começa a ver pessoas que elas não te trazem só problemas, elas trazem solução. Pessoas problemáticas, pessoas que trazem muitos problemas, mas que nunca vêm com solução de problemas, são pessoas doentes emocionais, e você precisa entender também esse lado dessa pessoa. Por que que você precisa entender esse lado? Porque é um ser humano.
Então, ela vai trazer o problema para você e muitas vezes ela não vai ter a solução. Falta de maturidade, falta de entendimento de como ela pode, de fato, fazer isso, tá? Então, quando você for fazer esses desafios de fazer análise de SC, faça desafios. Olha, traga soluções para a gente. E aí você vai ver que poucas pessoas vão fazer isso, e é estratégico. Por quê? As pessoas que trouxerem solução e não apenas problemas, tá? E normalmente os LDL, que eu chamo, são os líderes de líderes, são aquelas pessoas do pilar número 6 do Desperta Talento, eles não trazem problemas, eles já trazem várias soluções. Eles já vêm assim, eles citam o problema, mas já com toda a resolução da solução. Essas são os ISC que a gente vai apontar novos líderes, novos empreendedores para o teu negócio. São os comportamentos dessas pessoas, as atitudes delas que vão te mostrar quem de fato está engajado com o teu projeto, trazendo a oportunidade de PECs, que nada mais é do que projetos exponenciais, ou seja, a dobra da dobra. É como o expoente da matemática. Vai haver uma grande multiplicação quando há uma junção de pessoas envolvidas pela mesma missão, visão e valor, que andam numa aliança, numa visão unida, que trazem solução e não um monte de problema um atrás do outro. Então, fiquem atentos nisso aqui, porque essa parte, ela toda ela está voltada à expectativa de você expandir na Terra, de você crescer, de você ter vários negócios, de você abrir outros segmentos, ou de você crescer o que você já tem na sua cidade, ou de você, pelo menos, ampliar o teu negócio aí, crescer ele também territorial, ou então dentro da tua própria empresa aí, né, o âmbito de vamos falar assim, de categoria interna, tá? De departamentos internos, de quantidade de colaboradores e tudo mais. Recrutamento interno, indicação pelas análises. As análises também vai te ajudar quando surgir uma nova vaga interna e você conseguir ver pelo ISC quem que você pode subir, analisando as próprias respostas. Lembrando, cuidado para vocês não serem pessoas, líderes, que agem pelas suas próprias motivações, de pessoal, levando para o lado pessoal. Sejam estritamente profissionais. Claro que você precisa olhar o MVV, sempre, mas seja profissional. Muitas vezes o recrutamento interno deixa de acontecer porque você não tem empatia com uma pessoa que não tem um perfil igual ao seu, ela age de uma maneira diferente e você cria um atrito, um bloqueio com essa pessoa. E você está deixando de ter uma pessoa na tua empresa que vai fazer o teu negócio voar, e aí você tem a chance de recrutar internamente, não ter gastos absurdos com recrutamento externo e mexer com uma pessoa que você não conhece, começar do zero de novo. Então, aqui também é uma possibilidade de crescimento na carreira pelo PEX, tá? Também, levantamento de LDL, através das pesquisas dos top performance, e destaque apoio e gestão, que é uma categoria indireta que eu falo, tá? Então, o ISC ele também vai te apontar, como eu já falei anteriormente, os LDL, ou seja, líderes de líderes. Pessoas que lideram outros pelo encargo. Você já viu aquelas pessoas que estão lá na empresa e elas já são líderes? Não precisa nem você pedir, ela já te ajuda, e ela não tem um cargo, ela não tem um título, mas ela tem toda a disposição disso, pois ela já é, né? Porque ela já tem esse comportamento. E muitas vezes ela não assume esse lugar porque dentro da empresa não existiu uma análise ou um reconhecimento dessa função, né? Não existe ali os processos de gestão de pessoas de forma justa para que essa pessoa possa entrar naquilo que ela já faz. Às vezes ela passa anos tendo esse encargo. Aí, quando ela sai da empresa, ela se torna gerente em outro lugar. Ela se torna um líder em outro lugar. Por que isso acontece? Porque tinha péssimos líderes sobre ela que não detectaram que ela tinha esse chamado de líder, ou porque essa pessoa tinha medo de perder o seu lugar, às vezes acontece também, eu tenho medo, então eu reconheço que ela é, mas eu não vou dar oportunidade, e aí automaticamente a empresa paga o preço por isso, porque aí não cresce, preciso de muita gente para crescer. Preciso de quanto mais líderes, melhores, quanto pessoas estratégicas no negócio, melhor. E quanto mais diferentes forem essas pessoas, melhores também. E aí a gente passa por vários processos. Agora, existe também o LDL, que está passando pelo um treinamento, digamos assim, né? O treinamento de caráter, o treinamento de posicionamento. Às vezes ele tem esse chamado, ele já executa, mas ele tem medo, ou ele tem um caráter distorcido e está sendo trabalhado, enfim. Então, existem várias situações que você precisa analisar. E o ISC vai te ajudar para esse crescimento, se você for alguém que não procrastina em análises, e não procrastina em resolução de problemas, em colocar esse projeto, essa pauta que a gente está falando aqui hoje, essas ferramentas na ação com tudo muito organizado, analisando ponto a ponto e agindo.
e levantamento, então, dos projetos PECs, que é onde você vai, de fato, analisar esses projetos e colocar essas pessoas para executar as ideias que elas mesmas deram. Elas deram ideias e vão dar para você fazer? Não, elas precisam colocar a mão na massa, a não ser que você queira só as ideias para você fazer. Aí cabe a você. Mas lembrando que um organismo saudável e que cresce, ele não é feito de uma só. Ele é como uma célula, né? São várias células envolvidas que geram, então, o crescimento de um corpo vivo que dá uma característica específica. Então, fica aí essa dica para você, tá? O diálogo cura e traz crescimento. E o ISC é isso. Então, desfrute dessa porta de acesso chamado ISC. Isso é um presente do Desperta Talento para você, essa parte, né? Do final aí do diálogo cura e traz crescimento. Desfrute dessa porta de acesso chamada ISC. É direto do trono de Deus para você mesmo, tá? Porque vem dele, tudo é dele para ele, né? A gente tem falado muito sobre isso também. E aí agora, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui como, tá? Vocês podem fazer isso na prática e fique acompanhando, então, vou passar todas as ferramentas que vocês podem usar, lembrando, de forma simples e descomplicada, e usem as ideias de vocês, as técnicas de vocês, e aproveitem esse módulo para vocês fazerem um ESC de habilidades no meio do teu time. Pergunte, quem sabe trabalhar com ferramentas, com todos os tipos de ferramentas que podem existir, de forma gratuita. Desafia a tua equipe a trazer ferramentas gratuitas e que trariam resolução de problemas para aquilo que tem acontecido no ambiente de trabalho. E aí você vai perceber que você vai poder delegar. Delegue, mas não deixe de aprender e de dominar as ferramentas, porque senão você vai ficar cativo e escravo daquela situação também, tá bom? Então, vamos lá à prática. Então, pessoal, aqui, ó, sempre digo essa dica para vocês. Usa o Drive para colocar as pastas. Então, o módulo ISC, abra um módulo no Drive de vocês, como eu tenho mostrado aqui. E aí, já coloquem lá o ISC do cliente, se você não faz, né? Você poder disparar mensagens pelo WhatsApp, com as estratégias que você deseja para alcançar, né? Esses resultados aí de ideias, de dicas do teu cliente para melhoria. Abram já essa pasta para vocês fazerem depois essa pesquisa também para os teus clientes, que pode ser tanto pelo link do Drive quanto pelo próprio WhatsApp. O colaborador também não é diferente, você pode fazer pelo WhatsApp, porém, como eu gosto dessa análise que ela é mais restrita em relação a saber a identidade da pessoa, eu gosto dessa liberdade, vai a teu critério, você abre uma pasta para o colaborador e eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Como que eu fiz? Um exemplo de uma empresa aqui que eu fiz o trabalho, tá bom? Então, vou abrir aqui primeiro esse aqui, o primeiro que a gente fez. Vou dar exemplo aqui, porque a gente faz um por mês e, às vezes, faz de diversos fatores diferentes. Às vezes, você quer fazer uma análise de clima, às vezes, você quer fazer uma análise de estrutura, de gestão, e aí, por fim, a forma com que você quer analisar, de acordo com aqueles pilares que eu acabei de apresentar para vocês e que vocês devem ter tomado nota aí. Então, aqui, eu pedi para eles falarem sobre a missão, visão e valores deles, tá? Eu queria saber exatamente o que eles pensavam em relação à identidade deles, tá? Lembrando lá do MVV, do primeiro pilar. Também, só para apresentar aqui para vocês, pela análise de pesquisa, tem alguns momentos que as empresas deixam de fazer as análises no momento do MVV, e aí acabam fazendo dentro do ISC. Tá tudo bem, por isso que ele está aqui mostrando para você que tem essa possibilidade de você fazer dentro das pesquisas lá já também a missão, visão e valor do colaborador. Até porque às vezes entra colaboradores novos e o pessoal do recrutamento e seleção, ou o gestor, esquece de fazer, né? Não faz na correria. Então, aqui é uma forma de você resgatar isso e de você implantar essa análise aí também, tá bom? Deixa eu abrir aqui o outro para mostrar para vocês. Só um momentinho que a minha telinha travou. Vamos lá, então, aqui ao ISC de maio dessa empresa aqui, tá? Deixe sua colaboração sincera, mantendo a sua identidade preservada, tá? Seu nome não aparecerá na pesquisa. E, de fato, não aparece, pessoal, só se vocês colocarem uma lacuna para a pessoa colocar um nome. Sua opinião é muito importante para o nosso crescimento, desde já agradecemos. Então, uma dica de como você vai fazer aqui o seu formulário. Você tem o modelinho dele aqui, esse aqui específico, eu não vou passar para vocês, que é de uma empresa, mas fica o modelo aqui para vocês verem como é, tá? Como que faz. De 0 a 10, qual nota você daria para aqui o estúdio, né?
como um ótimo lugar de se trabalhar. Então, a pessoa escolhe aqui de 0 a 10, depois coloque abaixo 3 pontos positivos e 3 pontos a melhorar, sugestivo para o estúdio. Comente qual a sua maior dificuldade na empresa. Normalmente, esses são os primeiros, tá? Sobre clima, para ver como é que está o clima entre todo mundo lá e relacionado a todas as áreas da empresa. 0 a 10, que nota você deixaria para a gestora da área, para os diretores da empresa? Avalie agora os seus líderes, né? Todos os seus colegas de trabalho, você pode colocar dando de 0 a 10. Agora, deixa aqui 3 pontos positivos e 3 a melhorar para o diretor da empresa. 0 a 10. Que nota você deixaria para a diretora da empresa como colega de trabalho? Porque existe aquele diretor que ele é líder só e, né, que vai lá e age só no estratégico, e existe aquele que também é colega de trabalho, que ele não está só no estratégico, ele está no tático e no operacional. Então, a gente precisa analisar esse contexto também e avaliar tudo, ele como colega de trabalho e como dono da empresa, porque às vezes é as duas coisas que acontecem, né? Isso é muito comum. E aí ele precisa também verificar o posicionamento dos seus colegas de trabalho, ele como colega de trabalho, e agora ele como dono, e tá tudo bem, eu só consigo melhorar se eu tiver dados para poder analisar sobre mim mesma, né? Avalie agora o clima interno, ou seja, a equipe, colegas de trabalho, aí coloca aqui. Deixe 5 pontos positivos sobre o relacionamento entre a equipe, agora onde ele vai expor os pontos positivos, né? Vai falar o que é bom. E os 5 a melhorar, e aonde você vai colocar depois na escala de melhorias. Lembra que a gente viu esse pilar? Então, essa aqui é uma dica de como você fazer um modelinho, né? Para você fazer ele também. Deixa eu abrir um outro aqui para você agora. Aqui ele já está em Excel para mim poder fazer a avaliação, tá? Onde eu consigo ver as notas, tudo certinho para poder aí agir já com a melhoria. Lembra que eu falei para vocês? Eu preciso tratar, eu não posso deixar só como uma pesquisa feita, eu preciso ir lá para a ação para colocar em prática a estratégia de melhoria. Tá? Então, as pesquisas vão ser feitas pelo Google Forms, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, não sei como você vai fazer a sua pesquisa, mas eu sei como você vai tratar ela. Tratar ela, você precisa usar uma planilha, um sistema aí, né? E aí, como aqui o programa é para te trazer uma estratégia de forma simples e descomplicada, para você não ter custos adicionais no teu negócio, então, segue a dica para você aqui, como que você vai fazer isso, tá? Lembrando que o Excel, quando você exporta esse material do Google Forms em Excel, que tem como, né? Você vai lá em abrir em Excel e ele abre para você. Aí você vai agora para estratégia, dentro da análise de SWOT, que você vai avaliar alguns pontos que eu vou te mostrar agora também. Essa planilha aqui, ó, essa que eu abri agora para você, eu vou deixar ela disponível para você dentro da plataforma para você poder utilizar como um presente aí para você, tá bom? Aqui tem o suporte, que são as informações que vão estar nos campos posteriores. Lembrando que você não precisa mexer nessas lacunas, senão você vai mexer nas fórmulas, então não alterem, tá? Vou disponibilizar ela para vocês. Ou peço para a nossa equipe mandar por e-mail, ou a gente vai tentar incluir lá na plataforma. E caso você não receba, basta entrar em contato com a nossa equipe que a gente manda para você. Aqui nós vamos falar sobre as forças, tá? Do teu negócio. São forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou seja, tudo aquilo que foi de bom, que a tua equipe mensurou, falou, todos que analisaram o teu negócio, sejam clientes, sejam colaboradores, você vai colocar nas tuas forças como ponto positivo. E aquilo que também você acredita que é positivo. E aí você coloca a intensidade, né? A importância, a intensidade, a tendência e a pontuação aqui ele vem no automático, tá bom? Então você vai colocar aqui a tendência, se precisa melhorar muito, melhora, mantém, piora ou piora muito. Qual que é a tendência a acontecer? De acordo com, por exemplo, a marca reconhecida no mercado. Qual que é a importância? Totalmente importante ela ser reconhecida? Importante, pouco importante, sem importância? E intensidade, qual que é a intensidade? Nossa, é muito forte, forte, moderada, fraca, muito fraca? Qual que é a tendência de mercado? Melhorar muito, melhorar, manter, piorar, piorar muito? Entende? Você vai fazer as forças, depois você vai fazer as fraquezas. As fraquezas, justamente aquilo que veio ali para você como um ponto a melhorar, tá? Aí você vai, por exemplo, a infraestrutura é inadequada. Qual que é a importância disso? Ah, olha, não é muito importante, porque o pessoal vai ter que se adequar a essa estrutura, porque hoje eu não tenho condição de investir numa estrutura, então eu vou colocar isso como pouco importante, uma escala de prioridade, tá bom? Estou dando um exemplo. Ou a base de lead é pequena, leads são contatos.
Qual que é? Olha, é muito importante, totalmente importante. Se eu não tenho lead, eu não tenho venda. E se eu não tenho venda, eu não pago o funcionário. O meu negócio não vai acontecer. A empresa não possui, por exemplo, fins lucrativos. O alto turnover dos funcionários, que a gente já falou aqui, qual que é a importância disso? O alto grau é muito importante, totalmente importante. Então, eu vou colocar numa escala para trabalhar ações de melhoria. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta nada vocês fazerem essa mentoria e vocês não colocarem em prática. Vou fazer as análises para todo mundo ver que eu estou dando voz aqui, não tem. Tá, mas aí você não vai tratar? Se não tem tratamento, não tem cura. E aí vai ter mais problemas até a morte, né? Que a gente fala que é a morte do teu negócio. A morte acontece por falta de gestão. Então, principalmente esse módulo do ISC, que é o relacionamento da transparência e de análise de perfil. Intensidade disso, muito forte, moderada, fraca? Qual que é a tendência? Melhorar ou piorar? E aí ele vai sair a pontuação aqui. As pontuações servem para vocês colocarem em níveis de prioridade. Na vida da gente é assim, tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes e tem coisas que são circunstanciais. Circunstanciais, vou dar um exemplo numa semana. O que eu faço agora é muito urgente. O que eu vou fazer entre amanhã, hoje e amanhã, final da tarde, é importante. E o que eu vou fazer durante a semana é circunstancial, pode ser alterado, porque eu tenho prazo. Se eu tenho na minha cabeça gestão de tempo, e eu sei fazer essa gestão de tempo para o meu trabalho, para a minha vida pessoal, para a minha família, todas as áreas que são importantes para mim, eu coloco dentro dessa grade de pontuação, automaticamente eu não vou procrastinar, né? Isso é natural. Eu vou ter uma inteligência emocional e uma maturidade melhor nos meus negócios, e eu vou ter mais saúde em todas as áreas da minha vida também, principalmente profissional. Então, quando você vai medir dentro da ferramenta, não é diferente. Você precisa também trazer essa mesma realidade para o teu negócio, em todas as áreas do teu negócio. Aqui é gestão de pessoas, então você está falando do RH da empresa. Não tem o RH, tá? Você só tem o DP lá com o jurídico e contábil. Ok, agora você tem uma estrutura para você mesmo fazer a operação dos seus colaboradores com método, metodologia que funciona e que não te traz custo e que não é difícil. Qualquer cabeça entende. Pode ser fácil para um e difícil para o outro, mas todos conseguem entender. A ideia é essa, lembra? Então, você sempre vai colocar dentro dessas pontuações para depois tratar. Tratar onde? No plano de ação. Após o SWOT, a gente faz plano de ação. Aí depois vem aqui as oportunidades que você tem. Coloca todas as oportunidades de melhoria, de crescimento, de investimento. Então, por exemplo, a economia local está crescendo. Ótima oportunidade. É totalmente importante. A possibilidade de parcerias estratégicas é muito importante. A expectativa de redução de impostos, totalmente importante. Existem poucos concorrentes no mercado. É importante, não é o mais importante hoje. Hoje eu tenho que me preocupar com aquilo que me dá o maior engajamento de oportunidade, mas não deixa de ser. Para um plano de ação, qual que é a urgência disso? Sem urgência, para ontem, muito urgente, sem urgência? Melhor, a tendência vai melhorar, vai piorar? Porque aí vai gerar uma pontuação novamente para me gerar a minha ação com a escala de urgência, se é urgente, se é importante, se é circunstancial. Aí voltando lá naquela janelinha para ela ser fechada agora. Se ele é circunstancial, ele pode ser alterado, ótimo. Mas se você está fazendo um urgente, deixa eu falar da casa da gente aqui. Eu estou fazendo um trabalho que é urgente. Aí chega a minha filha e fala: mãe, eu quero comer. É urgente? Não, é importante. Agora, é urgente se ela não tivesse comido nada? Então, eu tenho que parar a minha urgência? Não, eu vou terminar a minha urgência, porque senão eu vou enrolar minhas coisas e não vou cumprir com a minha agenda. Agora, ela chegou e falou: estou passando mal. É uma urgência, gente. Ali se torna uma urgência no meio da minha urgência, entende? Então, e aí eu coloco ela numa escala de prioridade. Família em primeiro lugar, eu vou travar o que eu estou fazendo, vou parar e vou resolver aquela urgência nova que acabou de chegar e que não era importante, era urgente. Agora, se era importante e eu sou executora, meu perfil é executor, aí eu tenho que fazer porque eu me cobro, porque o resultado tem que sair, tá? Isso é muito normal nos executores, tá? Aí, automaticamente, a minha cabeça é pôr um pause na minha urgência e trago uma coisa importante para dentro da minha escala de urgência e vai virando uma bola de neve. Aí eu embolo o meio de campo em tarefas, eu fico com a cabeça ruim por conta disso, vem várias doenças, né? Várias doenças no físico, no intelectual também, no emocional, espiritual e tudo mais. E ali eu não consigo cumprir a minha missão daquela semana, inclusive, tá?
e até de vida. Então, tudo por quê? Falta de gestão de tempo, de colocar cada coisa no seu devido lugar. O circunstancial, ele pode se tornar importante de uma hora para outra. Levar o meu filho ao dentista, porque é preventivo, é circunstancial, é para segunda que vem. Mas aí meu filho vai dar um canal no dente e começa a chorar. Virou urgente. Eu trouxe na minha escala da semana que vem para hoje. Ou seja, trabalhe em agenda. Usem a agenda eletrônica para colocar tudo que vocês têm que fazer. E aí, sim, dentro do ISC, dentro do MVV, dentro do CFS, dentro do RS, coloque tudo dentro da agenda do Google de vocês, na área de trabalho, para os pop-ups, né, que são os alertas de vocês subirem e vocês não procrastinarem nas tarefas. E ali coloca se é importante, circunstancial ou se é urgente. O que é do dia, normalmente, na hora ali, não pode ser procrastinado de jeito nenhum. Senão aí vai dar problema para você de retorno, de solução, de resultado e tudo mais. Ameaças, então, é o quarto pilar do SWOT, que é tudo que vai te ameaçar por conta da fraqueza que você tem. Então, por exemplo, ameaça: novo concorrente adquiriu forte investimento. Muito importante, é urgente a escala. A tendência é melhorar, ok? Escassez de novos clientes no mercado, não há novas linhas de produto, não há limite de recurso para a produção. Qual que é a importância? Qual que é a urgência? Qual que é a tendência? Vai gerar a pontuação. Aí vai vir a matriz de SWOT, que é onde você vai colocar daí as principais para você poder agir. Você vai pegar tudo isso lá do ISC, e você vai colocar os 5 pontos mais importantes sobre a sua força, os 5 principais de fraqueza, os 5 principais da oportunidade e os 5 principais da ameaça. Para quê, tá? Se você trabalhar nesse mês. Porque se você conseguir trabalhar em um mês, ok. Não, os 5 eu vou trabalhar em 3 meses, ok. Ok. Lembrando que se você mede a cada um mês, o certo é você sanar aquela diagnóstico naquele mês. Se você não sanar naquele mês, vai te acarretar um outro problema no mês que vem, porque você vai analisar outros dados e vai gerar um acúmulo de informação para essa solução. Entende? Então, assim, coloque a quantidade de importância que você vai tratar naquele mês, até que no mês que vem você trate de novo e veja as prioridades. E aí você vai vir aqui para o plano de ação onde você vai colocar na prática o que, que você vai fazer, tá bom? Vai colocar os itens, tudo certinho, tá? Ó, por exemplo, plano de ação, que era importante, mapear antecipadamente as oportunidades de investimento da concorrência. Ok. E está numa escala de ameaça. Qual que é o item? Novo concorrente adquiriu forte investimento. Pontuação alta. Quem que é o responsável? Aí você coloca aqui, o colaborador que é responsável, um ou dois. Aí você coloca ele como aqui no suporte, ó, colaboradores, aqui você cadastra eles, e aqui no plano de ação você coloca eles, tá? Lá também no suporte você coloca a área que vai trabalhar, porque você precisa aprender a delegar o que não é seu e não querer fazer tudo. Tem coisas que não é feito para você fazer e tá tudo bem. A data de início e data de fim, tudo tem que ter data para finalizar, tudo tem que estar tratado, ainda que não seja 100% resolvido. Ele tem que ter data de começar e data de finalizar. E a situação que ele se encontra, não iniciado, em andamento ou concluído. Ou seja, esse planejamento aqui que vocês vão receber, vocês vão ter como fazer as escalas de todos os pilares do Desperta Talento. Todos. Vocês podem usar para tudo. Final aqui, para a gente finalizar. Deixa eu só parar meu compartilhamento aqui. Deixa eu falar algo para você muito importante. Essa parte é muito importante porque você que é da área mais da influência, a gestão de pessoas, às vezes não é gestor de projetos, né, de processos. Às vezes na sua escala de profile, de perfil, não tem essa facilidade, está tudo certo. Delegue essa parte, tá? Para alguém fazer para você, alguém da sua confiança. Lembra do LDL, do líder de líderes, que a gente vai falar posteriormente no módulo. Mas eu já citei para vocês a importância de levantar pessoas, de delegar, de você levantar líderes de líderes. Desculpa, pessoal, só um sonzinho aqui. E aí, é muito importante, dentro dessa análise, você não se cobrar ao ponto de procrastinar, de não deixar de fazer. O que é o ideal? É você buscar uma forma simples de fazer. Por exemplo, se você usou o formulário do Google ou o WhatsApp para levantar necessidade, crie uma planilha do seu jeito para tratar. O que você vai tratar? O que você quer tratar, como você vai tratar, quem vai tratar com você, quando tem que ter data, quando você vai tratar, de que forma você vai tratar e se isso tem custo para você, quanto isso vai te custar, seja de tempo, seja de dinheiro, enfim, tá bom? Então, vocês vão fazer toda essa parte,
sem deixar de realizar por conta de informações, tá? Por conta desses processos difíceis que talvez possa ser para você. E a gente fica por aqui nesse módulo, vou deixar o máximo de material ali para vocês. Nosso canal também é à disposição para vocês tirarem as dúvidas, se vocês quiserem. E mãos à obra, né? Agora é a hora de começar aí também a fazer o índice de satisfação, ainda que simples comece. Não deixe para depois aquilo que já pode ser feito hoje, para sanar as maiores dores dos empresários hoje e dos gestores, que é não saber o que se passa aí no coração do colaborador e esse tanto de problema que você tem que lidar todos os dias, que está te desgastando a tua saúde emocional, física aí dentro da tua empresa, da tua casa, porque, como eu já falei para vocês, a casa paga a conta junto, né? De todas as áreas aí. E aí fiquem com Deus, então, abraço, até o próximo módulo.